Oi, tudo bem com você? O tema do vídeo de hoje é o que tem acontecido em frente ao Hospital Pérola Benton, você deve ter ouvido falar. É um hospital de referência no atendimento a mulheres vítimas de violência sexual e que realiza abortos nesses casos previstos em lei. Tem um grupo de fundamentalistas religiosos plantado em frente a esse hospital há semanas, violentando de várias maneiras mulheres que optaram por não parir de seus estupradores, simplesmente. O vídeo de hoje é sobre esse capítulo triste. Antes, por favor, não esqueça de fortalecer com seu like, se inscrever no canal, verifica aí se está inscrito, ativa o sininho das notificações também para receber as notificações dos nossos vídeos, pra gente continuar sempre fazendo esse trampo, tá? Bem, esse grupo se chama 40 Dias pela Vida e está plantado em frente ao hospital há mais de 2 semanas. Inclusive, foi lá que aconteceu aquele caso horroroso da vítima de violência de estupro coletivo, que foi agredida com um mata-leão por um desses fundamentalistas religiosos. Eles se auto-intitulam manifestantes, mas eu me recuso a chamá-los de manifestantes. Isso não é manifestação, é violência. E aí a gente precisa entender como é que isso começou, como é que isso chegou nesse ponto, né? Na verdade, entender um pouco, uma parte, porque essa história é muito longa. Mas a gente sabe que no Brasil o aborto ele é permitido em casos especificados em lei, apenas quando a gravidez é resultante de estupro ou quando, de outra maneira, não se pode salvar a vida da gestante, quando é preciso escolher entre a vida do bebê ou a vida da gestante, ao menos dá-se essa prioridade à mulher, né? E ela pode fazer essa escolha. E mesmo assim, mesmo dentro desse espectro super limitado de casos permitidos, porque é super limitado, a discussão sobre aborto no resto do mundo ela já está muito além disso. O Brasil ele está muito aquém, na verdade. E mesmo assim a gente tem manifestações nesse nível de violência, né? A gente tem ataques nesse nível de violência, como esse ataque desse grupo fundamentalista. E o pior, na verdade, a reflexão assim mais pesada que eu consegui fazer com isso é o seguinte: essa coação e esse ataque, essa violência é só um extremo, porque isso acontece inclusive dentro das instituições no Brasil. Abortar no Brasil é uma coisa, mesmo em caso de aborto legal, uma coisa extremamente burocrática e difícil. E antes que perguntem como eu sei disso, porque felizmente eu nunca precisei passar por isso, mas foi a minha pesquisa do TCC há uns anos atrás na faculdade, foi aborto. E uma das conclusões às quais essa pesquisa chegou foi essa: o aborto legal na prática ele não existe no Brasil em nenhuma hipótese, nem nas limitadíssimas hipóteses ali descritas em lei, porque na prática o processo ele é tão burocrático e ele é tão sofrido para a mulher, que é coagida e humilhada de diversas maneiras dentro e fora das instituições, que muitas vezes ela não consegue realizar esse aborto. Ela encontra diversos entraves, sejam sociais, sejam psíquicos, e muitas vezes burocráticos mesmo. Muitas vezes o processo ele demora tanto, o processo para essa mulher conseguir abortar, que aí passa os 3 meses lá, onde é seguro fazer um aborto sem colocar em risco a vida da mulher, e ela não pode mais abortar, ela é obrigada a parir muitas vezes do seu estuprador. Então isso que está acontecendo no Pérola é só um extremo, na verdade, né? Para que a gente consiga, inclusive, colocar essa discussão no centro, porque ela precisa estar nesse centro. Quer dizer, no Brasil o aborto legal é uma exceção da exceção, um hospital como o Pérola Benton é uma exceção da exceção da exceção, que no Nordeste nem existe isso, e mesmo assim a gente tem que lidar com ataques como esse, de um grupo que está violentamente tentando coagir mulheres a não abortarem, como se isso fosse necessário, porque assim, na verdade, inclusive é importante falar como é que isso surgiu. Esse grupo ele é importado, é uma cópia mal feita de um grupo que surgiu em 1998 nos Estados Unidos, chamado 40 Days for Life, é a mesma coisa do 40 Dias pela Vida, só que em inglês, e que faz a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Vai 2 vezes por ano em clínicas que realizam aborto e fica coagindo mulheres a não abortarem. Na verdade, não só coagindo, a coação é só uma das coisas que eles fazem, é violentando mesmo, psicologicamente. É você chegar, tendo sido vítima de uma violência, tentando uma solução, um acolhimento, e ter que ouvir de um fundamentalista religioso: olha, você vai pro inferno, você vai queimar eternamente, sofrimento eterno, porque você não quer parir de quem te estuprou. Sabe, isso é de uma violência gigantesca, assim. Só que a diferença é que nos Estados Unidos o aborto é permitido em todos os casos, né? E por aqui a gente tem essa proibição que é quase absoluta. Na prática ela é absoluta. E mesmo assim a gente tem que testemunhar esse tipo de ataque. Isso é muito assustador para mim. E o detalhe sinistro é que esse grupo estadunidense ele se afirma realmente como um grupo de coordenação internacional. Quer dizer,
No fim das contas, é um imperialismo neopentecostal, Deus que me livre. Mas se trata de um grupo essencialmente protestante que combina muito com a nossa turma de evangélicos aqui, né? O pessoal defensor da vida e da família. Só que aqui, inclusive, a manifestação é muito mais violenta. Não tem caso de agressão física, por exemplo, no grupo estadunidense. Já no Brasil já começou com mata-leão, né? Porque no Brasil fica incrementado pelo ódio tipicamente bolsonarista. Realmente cria-se um monstro. Agora, é importante dizer também que existe resistência em frente ao hospital. Claro, sempre existirá resistência. Pessoas estão ali tentando impedir que esse grupo permaneça. Então, é um verdadeiro cabo de guerra do aborto que está acontecendo em frente ao Hospital Pérola Benton. E eu acho importante, primeiro, a gente deixar nossa solidariedade ao hospital, às mulheres que passam por lá. E segundo, a nossa gratidão a essas pessoas que estão nessa resistência, porque é importante demais criar esse diálogo, assim. Vamos encontrar esses perseguidores, né, pró-vida, sempre. Só que, sempre que cruzarmos com ele, também vai haver um embate. E enquanto houver um embate, a gente tem esperança, assim. Essa é a única esperança que eu consigo vislumbrar para acreditar que a gente está no caminho, né? É isso por hoje. Obrigada pela escuta. Deixa aí um comentário, tá? Participa, sugere coisas também. Envia print de bolsominion arrependido para o e-mail que tá aqui embaixo. E é isso. Até amanhã. Tchau.